Fala pessoal, chegou a hora da gente falar sobre os robôs de anúncios, um tema tão desejado, tão importante para o e-commerce, para a performance de qualquer campanha de marketing digital. E eu acho muito interessante falar sobre robôs de anúncios, porque juntamente com o planejamento de ofertas, de preços e o desenvolvimento da plataforma, eles formam três pilares que vão dar uma base muito forte para a performance e para o crescimento de qualquer e-commerce. Se tratando de robô de anúncios, é importante a gente ter em mente que é um tema muito vasto para se tratar nos mínimos detalhes. Por si só é um tema que já é tema suficiente para fazer diversos cursos específicos, né? Então eu procurei nesse módulo separar algumas noções gerais que eu acho que são fundamentais e importantes para quem vai gerir um e-commerce e saber poder avaliar a performance da sua equipe, do seu trabalho e do desempenho que vem tendo na parte de anúncios, corretamente? Bom, vamos lá. Então, eu separei aqui três tipos de campanhas que são muito importantes que você tenha em mente na hora de tocar o seu primeiro e-commerce, o seu e-commerce no começo. São três tipos de campanhas de anúncios que são fundamentais e que praticamente nenhum e-commerce vai viver sem elas, né? Talvez no começo você consiga fazer duas dessas três ou uma dessas três, mas logo que o seu e-commerce começa a crescer, você vai acabar fazendo esses três tipos de campanhas porque eles são indispensáveis como resultado, né? O primeiro dele que são as campanhas da rede de busca, a segunda que são das redes de display e a terceira que são as campanhas de shopping. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho como que funciona cada um deles, né? Os anúncios de busca, eles são anúncios que são exibidos quando uma pessoa digita uma palavra-chave em um buscador, como Google, Yahoo, Bing, etc, né? Então, quando você digita lá, a pessoa, o seu consumidor está procurando um determinado tipo de produto, ela entra ali no Google, vai no buscador, digita determinado tipo de produto e ali uma determinada palavra-chave, e aí são exibidos alguns sites que aparecem em primeiro, segundo, terceiro lugar ali antes de aparecerem os sites de ranqueamento orgânico, né? O segundo grupo, que são os anúncios de display. Os anúncios de display são exibidos como banners, postagens, normalmente em blogs, portais, bem como também no feed, no story das redes sociais. Então, eles são anúncios que são exibidos de acordo com o perfil da pessoa, ou seja, não necessariamente a pessoa está buscando por aquilo, mas ela é impactada por anúncio que se adequa ao perfil de navegação que ela tem, tanto na internet quanto nas suas redes sociais. E os anúncios de shopping, que são anúncios de ofertas de produtos que levam diretamente para a página do produto no site. Aqui a gente vai ter dois caminhos um pouquinho diferentes, né? No Google, por exemplo, você digita a palavra-chave ou o nome de algum tipo de produto no buscador, e ali vão aparecer as ofertas no Google Shopping relacionadas àquilo que você está buscando. Já nas redes sociais, elas aparecem de forma parecida com a rede de display, só que ela tem a marcação da sacolinha ali, por exemplo, no Instagram. Quando você clica em cima da sacolinha, aparece o link, muitas vezes também o preço do produto, e te leva diretamente para a página do produto do site que está sendo anunciado. Vamos entender então um pouquinho mais sobre esses três grupos de campanhas de anúncios, né? Bom, então, de forma resumida,
Os principais tipos de campanhas de anúncio que você vai ter em mente para lançar o seu e-commerce, para estar no começo, que para quem está no começo de um e-commerce que precisa saber, pelo menos ter noções básicas, gerais, para avaliar a performance da sua equipe, são esses três tipos de campanhas, né? As campanhas de busca, que são aquelas campanhas que exibem anúncios a partir do momento que a pessoa digitou uma palavra-chave ali no buscador do Google ou de outro buscador, e quando ela dá Enter ali, dá buscar, aparece em primeiro, segundo, terceiro lugar ali alguns anúncios de sites relacionados àquilo que ela está digitando, antes de aparecer os anúncios, as páginas indexadas organicamente, que não são exibições pagas, né? Tem também o segundo grupo, que são o grupo de campanhas para rede de display, que servem tanto para sites parceiros do Google, quanto também em redes sociais, né? Que são aquelas campanhas que você está vendo uma arte, um banner, você é impactado por aquilo sem necessariamente estar buscando por aquilo. Então, às vezes, você está rolando o seu feed ali na rede social e aparece determinado tipo de anúncio ali com o termo patrocinado, ou você está assistindo um vídeo no YouTube e o vídeo é interrompido e aparece um vídeo de uma propaganda específica, ou você está navegando em algum portal e aparece algum banner ali de algum tipo de anúncio, etc. E o terceiro grupo, que é a rede de shopping, né? Que tem dois subgrupos, né? O subgrupo que é relacionado à busca e o subgrupo que é relacionado à rede de display. O subgrupo que é relacionado à busca, a gente está falando de Google Shopping, que quando você entra no Google e procura por determinado tipo de produto, ele relaciona uma série de ofertas daqueles produtos com preços no shopping do Google, que são encontradas na web, você clica em um deles e é redirecionado para aquele site naquela página de produto. E da rede de display, que normalmente está relacionado com as redes sociais, que são as lojas, né, tipo a loja do Instagram, a loja do Facebook, no qual você vê uma postagem de determinado tipo de produto exibida no seu feed, e você clica nela, ela tem uma sacolinha, você clica na sacolinha, ela redireciona para a página do produto específica no site. Então esses formam os três tipos de campanhas básicas, né, de grupos de anúncios, que são interessantes você ter em mente no seu e-commerce, principalmente no lançamento e nos primeiros anos de vida, porque eles são os fundamentais. Sem eles você não vai progredir no seu e-commerce, e não vai ter tração, não vai ter giro, né? Então é importante você ter isso em mente, que eles são fundamentais para o começo do seu e-commerce. Outro assunto muito importante sobre os robôs de anúncios está relacionado aos algoritmos deles, né? Isso também é um assunto muito interessante que muitas vezes é discutido aqui conosco, né, com os nossos clientes, sobre o que é um algoritmo, como que funciona, para que serve, por que ele requer tempo, por que ele pode ser enganado e assim por diante. Eu gosto muito de começar esse assunto abordando um ponto que comumente a gente percebe que acontece no mercado e que atrapalha demais um algoritmo, e que eu já toquei nesse assunto anteriormente em outros módulos, que é a compra de seguidores, né? Vocês vão entender aqui nesse módulo que quem compra seguidor cria uma série de informações falsas que engana o algoritmo, e quando isso acontece, você desperdiça muito dinheiro com o público errado nos seus anúncios. Então fica aqui mais um alerta para que você não caia nessa ilusão de que comprar seguidores que vai aumentar o seu público, e que essas pessoas vão comprar de você ou coisas assim, porque não vão, né? Não caia nessa ilusão. Bom, então vamos ver o que é um algoritmo, né? O que são algoritmos?
a chamada de pixel, tag, entre outros, né? Cada plataforma de anúncio tem o seu respectivo sistema de algoritmos com o objetivo de armazenar dados, facilitando assim o processo de aprendizado do robô para a melhor exibição dos anúncios e, consequentemente, acelerando os resultados das campanhas. Os algoritmos, eles são formas de armazenar dados dentro de determinada plataforma. Então, por exemplo, você vai ter o Pixel no Facebook, no Instagram, vai ter vão ter as tags, né, do Google e assim por diante. O que são isso, né? Esses são algoritmos, eles são como se fossem caixinhas que vão armazenando os dados das pessoas e dos comportamentos que elas têm na web ou até mesmo com o seu próprio negócio e que vão permitir que no futuro o seu anúncio seja exibido para pessoas que tenham maior potencial de compra dos seus produtos, dos seus serviços. Ou seja, é uma coisa muito benéfica, tanto para o empresário, para o anunciante, quanto também para o próprio usuário. Porque, uma vez que a ferramenta armazena meus dados, ela começa a entender aquilo que eu tenho interesse ou não, e ela começa a redirecionar publicações para mim, enquanto usuário, que são pertinentes a esse meu interesse. E evita de ficar exibindo anúncios que fogem completamente do meu interesse e que só vão me irritar e só vão criar uma experiência negativa para mim, tanto na rede social quanto numa busca do Google, etc. Então, o algoritmo ele é uma caixinha, né, de forma metafórica aqui dizendo, que vai armazenando esses dados e que ajuda, com o passar do tempo, a exibir melhor esses anúncios e exibir melhor essas informações de acordo com o perfil de cada usuário. Um ponto muito importante que também a gente debate bastante aqui com os nossos clientes e com a nossa equipe é com relação ao tempo de aprendizado dos algoritmos. Quando você começa uma conta, né, o seu algoritmo está zerado, ele tá vazio, ele está formatado. Então é muito comum que o tempo de aprendizado que no começo, né, da exibição das suas campanhas, às vezes fazendo a mesma campanha na primeira semana da sua conta de anúncio e fazer essa mesma campanha depois de 3 meses, o resultado dela é completamente diferente. O que quer dizer que muitas vezes não é a campanha que está errada, e sim o tempo de aprendizado do algoritmo que ainda não foi o suficiente para ele armazenar dados satisfatórios para exibir para as pessoas corretas no momento correto, né? Então, vamos dar uma olhadinha mais sobre como é que é o aprendizado, o tempo de aprendizado dos algoritmos das contas de anúncios, né? Quando começamos uma conta de anúncios totalmente nova, o algoritmo está sem nenhuma base de dados e por isso a exibição de anúncios não tem uma boa performance. É natural que isso aconteça, mesmo que o investimento seja muito alto no começo, os resultados normalmente são baixos, porque os robôs de exibição não sabem muito bem o que fazer ainda. Como eu estava dizendo, né? São caixinhas formatadas, o robô naquele momento ele é uma esponjinha, ele está absorvendo informações, ele não sabe muito bem o que fazer. É a fase do robô, ele precisa passar por essa fase, não dá para a gente pular essa fase. A gente vai ver a seguir que dá para a gente tentar acelerar essa fase de algumas formas, mas é um mal necessário, né? Ele vai absorver essas informações, vai começar a armazenar esses dados e separar esses dados de acordo com o tipo de resultado que você busca, né? Ele vai procurar entender quem são as pessoas que têm maior potencial de compra no seu site, quem são as pessoas que têm maior potencial de engajamento na sua rede social, quem são as pessoas que têm maior potencial de se converter como lead, quem são as pessoas que têm maior potencial de visitar determinadas páginas e assim por diante. Bom, daí às vezes vem aquela pergunta, né? Mas Samilo, como que a gente faz para acelerar esse processo, para a gente não perder muito tempo e também não despender muito dinheiro, né? A gente vai ver também na parte de retornos e expectativas a seguir nesse curso, como conduzir com sabedoria os investimentos para não ir com muita sede ao pote e acabar despendendo muito dinheiro
em momentos errados que não vai ter resultado, né? Isso é muito importante, a gente vai falar disso depois. Mas também é muito interessante porque existem algumas dicas e alguns macetezinhos que normalmente funcionam para acelerar o tempo de aprendizado dos robôs, né, para os algoritmos. A gente fala que é inchar o algoritmo, né, fazer com que ele armazene mais dados rapidamente e dados coerentes, né, que sejam pertinentes ao seu negócio para fazer com que o seu negócio funcione e seus anúncios tenham performance mais rapidamente, né. Então eu separei algumas dicas, né, de como acelerar o aprendizado dos algoritmos, né. Bom, a primeira dica, né, é pertinente à relação de cadastramento correto de contas de anúncios. É muito importante nesse ponto que todos tenham clareza e que quanto mais a tecnologia vai evoluindo, mais pessoas também tentam dar golpes tecnológicos. E muitos desses golpes são chamadas de fake news são realizados por contas falsas. Então, a cada dia que passa, o Facebook, o Instagram e o Google, eles têm políticas cada vez mais restritas às contas falsas ou contas que parecem ser falsas, né? Então, ter um cadastramento correto com dados fiéis, fidedignos, exatos nessas contas é importantíssimo para que a sua conta tenha uma boa qualidade de avaliação da própria ferramenta. Contas que têm cadastramentos errados, normalmente elas vivem dando problema. E contas que vivem dando problema, vira e mexe, tem anúncios sendo tirados do ar. Quando o anúncio sai do ar, é o algoritmo que está deixando de aprender. Então, essa é uma consequência direta desse processo, né? Outro grupo de informações que ajudam muito a acelerar o processo de aprendizado dos algoritmos é a integração do site com as contas de anúncios. É muito importante que a sua conta de anúncio enxergue com clareza o que acontece no seu site. Por exemplo, se você vai fazer uma campanha que é voltada à recuperação de carrinhos, essa conta de anúncio ela precisa enxergar quais são os carrinhos que estão sendo abandonados no site, para que ela procure as pessoas que estão abandonando os carrinhos e reexiba os anúncios, né? Faça uma reexibição, um remarketing. Então, quando você não tem essa ponta conectada de forma clara e bem feita, você acaba atrapalhando o processo de aprendizado do algoritmo. Quando ela está bem encaixadinha, bem feitinha, o algoritmo começa a armazenar rapidamente essas informações e isso acelera o seu aprendizado. Outro grupo de informação muito importante a ser analisado é a reputação do domínio. A reputação do domínio é uma coisa ainda um pouco nebulosa, né, no entendimento tecnológico, é um pouco difícil de ser feita, mas normalmente a gente descobre que a coisa está dando errada por alguns pontos, por alguns sintomas, né? A reputação do domínio, na verdade, ela é como se fosse um grande Serasa online que avalia e armazena os pontos positivos e negativos que são feitos a partir da URL do seu site. Então, quando você tem lá o seu site, seusite.com.br, por exemplo, né? Tudo que você fizer relacionado a isso, os tipos de e-mail que você manda, os e-mails em massa, o cadastramento do seu site, as páginas, a interligação dela com as redes sociais, as chamadas que você faz, os compartilhamentos que você faz no WhatsApp, etc. Tudo que você faz debaixo desse domínio é armazenado em alguns servidores que vão dando um score, uma pontuação positiva e negativa para o seu domínio. Quanto mais positiva é a reputação do seu domínio, menos os seus e-mails caem em caixa de spam, melhor é o leilão dos seus anúncios, tanto no Facebook, no Instagram quanto no Google, porque a qualidade de destino dos seus anúncios é maior, e também porque quanto pior vai ficando a reputação do seu domínio,
mais isso vai se associar, mais as redes sociais vão observando essa reputação negativa e mais restrições elas vão impondo à sua conta. Até mesmo eu já vivi casos assim com clientes de cliente chegar, né, um cliente novo chegar aqui na digital e comentar conosco, falar assim, poxa, eu quero começar a campanha tal, vamos começar a campanha. Na hora que a gente foi subir a campanha, as contas estavam todas bloqueadas, né? E elas não estavam só bloqueadas, elas estavam aquele nome que envolvia essa marca estava banido por causa de diversos tipos de quebras de políticas do Facebook, do Instagram, e de se associar a coisas negativas, né? Na época era um tipo de medicamento. E então eu acho muito importante que se tenha em mente que o que você faz com o seu domínio é rastreado, é armazenado e é pontuado, tanto positiva quanto negativamente, porque a web, como o próprio nome diz, ela é uma teia completamente emaranhada que vai deixando rastros e esses rastros vão sendo armazenados. E dependendo do que você fizer negativamente, você chega em condições que não tenha mais reversão. E isso é muito doloroso, porque aí você não pode mais usar aquele nome e você perde um dos maiores patrimônios do seu negócio, que é o domínio, principalmente para o e-commerce, né? Outro ponto de aceleração de aprendizado dos algoritmos é o engajamento real nas redes sociais. Isso tem muito a ver com aquilo que eu estava falando de seguidores irreais, seguidores comprados, e etc, né? O que a gente precisa entender é o seguinte: cada vez mais nós temos que nos comunicar com pessoas que tenham interesse no nosso negócio e não ficar falando tudo para todo mundo. Pelo contrário, a gente tem que atrair as pessoas que tenham interesse em aprender, a descobrir e se relacionar conosco. E isso, inclusive, é o ponto principal do inbound marketing, né, que é esse marketing de atração. Quando a gente deixa isso de lado e quer falar de tudo para todo mundo, nós começamos a ter muitos seguidores que não estão engajados com a nossa rede social e que não faz sentido eles estarem ali. Isso é danoso tanto para eles quanto para nós. Por quê? O nosso pixel vai começar a armazenar dados de pessoas que não têm nada a ver com o nosso negócio. E quando essas pessoas não têm nada a ver com o nosso negócio, quando elas virem os nossos anúncios, elas não vão clicar, não vão comprar e a gente vai gastar dinheiro à toa. Então é muito importante que essa prática de busca de seguidores seja muito bem direcionada para pessoas que têm um perfil do seu negócio. Não fiquem colocando seguidores só para encher números das suas estatísticas, porque eles não vão comprar de você. Eles vão enganar o seu algoritmo e isso vai pesar no seu bolso depois com relação aos anúncios. Eu peço assim com muita repetição esse ponto: não compre seguidores, não entre em práticas de sair arrumando seguidores a qualquer custo que não tenham o perfil da sua rede social, que não tenham o perfil do seu negócio. Bom, e o último ponto, não menos importante, talvez um dos pontos mais importantes para acelerar o aprendizado de um algoritmo, são as configurações de públicos lookalike. O que é isso, Samir? Públicos lookalike são públicos semelhantes, ou seja, existem aberturas nos algoritmos para que você envie dados de pessoas que têm o perfil do seu negócio e peça para que o algoritmo exiba os anúncios para pessoas que se comportem de forma semelhante a essas na web. Então, por exemplo, digamos que você venda uma camiseta polo masculina para homens entre 35 e 50 anos. Você tem uma base de clientes que já compraram esse tipo de produto. Você monta uma planilha Excel com essas bases, com nome, e-mail, telefone, sobe isso dentro do Facebook
e pede para ele criar uma configuração, uma segmentação de público semelhante, ou seja, ele busca na web pessoas que têm perfil e comportamento semelhante a essas que você está enviando e exibe o anúncio da camiseta polo masculina. Ou seja, você está indo muito mais direto ao ponto com as pessoas que têm uma probabilidade muito maior de se interessar por aquilo que você está falando. E essa base que você sobe, ela acelera o aprendizado do algoritmo e faz com que ele exiba os seus anúncios de uma forma muito mais eficaz. Por isso que esse é um dos pontos muito importantes de você ter uma boa organização no cadastro dos seus leads. Saber organizar o cadastro dos seus leads, ter ferramentas dedicadas a isso, é fundamental, não só para você saber depois fazer segmentações e automações de e-mail marketing, como também para você criar segmentações semelhantes nos robôs de anúncios e otimizar a performance desses anúncios. Bom, então de forma geral é importante entender que os robôs de anúncios não são fórmulas prontas, que basta apenas você pagar e se ter um resultado garantido. São ferramentas indispensáveis para o seu e-commerce, mas precisam de tempo, dedicação e investimento para alcançar as suas melhores performances. Para encerrar esse módulo, até porque a gente vai falar depois sobre expectativas e tempo de retorno sobre investimento, que tem tudo a ver com relação ao tempo de aprendizado dos robôs, né? Eu gostaria de que você tivesse em mente que existem dois pontos muito importantes, né? Primeiro, entender que existem grupos de campanhas que você vai utilizar com mais frequência, e conhecer esses grupos de campanhas é muito importante, que são as campanhas de busca, as campanhas de rede de display, as campanhas de shopping, e também entender um pouco de forma geral sobre o algoritmo, como que ele armazena os dados, qual o tempo que ele leva, como que as suas boas práticas podem auxiliar com que ele acelere o seu aprendizado e, consequentemente, acelere um bom retorno sobre investimento na exibição dos seus anúncios. De forma geral é isso, espero ter ajudado nessa compreensão desse assunto que é tão complexo, tão profundo e que por si só é tema de um curso inteiro ou vários cursos, né? Se a gente for lá nos mínimos detalhes, como executar, como colocar uma campanha no ar, etc. E que muda a todo momento também, né? 2, 3, 4 vezes por ano a gente tem grandes atualizações em todas as ferramentas de anúncios, então requer muito das equipes que operam a um nível de atualização muito rápido. Mas de forma geral é isso. Eu acho que dá para ter uma boa noção sobre como gerir e quais informações pedir, cobrar, executar das suas equipes. Até mais, até o próximo módulo.